1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 15 em diante, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira, diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 15, em honra ao único Deus que existe, Pai, Filho e Espírito Santo. Em honra somente a Jesus, Deus Filho, lemos a sua palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 15, Paulo diz assim: vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna fisicamente um com ela? Porque o Tanar, a Escritura, diz: os dois se tornarão uma carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são de fora do corpo. Mas quem fornica, peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês? E que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos. Foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Glória a Jesus somente. Amém. Paulo está explicando aqui, além de expor e explicar os pecados, Paulo ele está falando aqui da importância que o nosso corpo tem para Deus. Por muitos anos, vem crescendo uma doutrina no mundo todo, especialmente nesse ano, nos fins dos tempos, em que Deus só quer o nosso coração. Ouvimos essa frase, estamos cansados de ouvir ela. Deus só quer o coração. Mas isso, além de ser uma heresia boba, e mais bobo do que a heresia é quem a repete, todos nós sabemos que isso é errado. Falar que Deus só quer o coração parece ser um ditado bobo e popular, mas hoje vamos ver a gravidade desse ditado, porque isso pode levar uma pessoa ao inferno. E eu creio que não há nada mais grave do que uma pessoa se perder para todo sempre. As pessoas colocaram na cabeça que Deus só quer o nosso coração. Não vou dizer por uma má interpretação da Bíblia, mas por uma maldade de quem estava interpretando a Bíblia quando inventou essa heresia. Pois esse ditado, Deus só quer o coração, ele basicamente, quem fala isso, basicamente está dizendo que você não precisa se vestir com pudor e modéstia, você não precisa se comportar com pudor e modéstia, você não precisa falar com pudor e modéstia. Deus só quer o coração. E de onde é que vem isso? Porque as pessoas, elas aceitam, elas caem nessa conversa tão facilmente. Primeiro, que é o óbvio, as pessoas caem no engano porque não conhecem a verdade. Porque se conhecesse a verdade, não iria se deixar enganar. Ou seja, não conhecem a Bíblia, não conhecem Deus. Mas o segundo motivo, que não é tão aparente, é que alguém, em algum dia, leu a Bíblia e viu que não somos salvos por obras. Ou seja, não somos salvos por nada que fazemos e não há nada que façamos para merecer a salvação. Somos salvos somente pela graça de Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo, porque Ele sim fez algo e Ele sim merece. Mas nós, por mais que façamos algo, algum cumprimento da lei, nunca vamos merecer a salvação.
o fato de nunca merecermos a salvação, por mais que cumpramos toda a lei, não significa que devemos deixar de cumprir a lei de Deus. Ou seja, não matar, não roubar, não adulterar, não fornicar e etc. A Bíblia só diz uma coisa, que por mais que a gente faça o que é certo, não vamos ser merecedores da salvação. Mas mesmo não sendo merecedores, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória, ele merece todo o louvor, ele decidiu transferir esse merecimento para quem andar, crer e confiar nele. A Bíblia só explica isso. Ela não diz que devemos deixar e descumprir os mandamentos. Ela só diz assim, que devemos cumprir, mas que isso não nos faz merecedor do céu, que somos pecadores todos iguais. Mas que quem cumprir o mandamento confiando no mérito, ou seja, no merecimento de Deus, aí sim vai ser limpo dos pecados e salvo. Então alguém entendeu essa mensagem, mas pensou assim, ora, se eu não mereço ser salvo, por melhor que eu atue, por melhor que eu me vista, por melhor que eu fale, por melhor que eu me comporte, já entendi que Deus só quer a minha alma, o meu coração, então vou viver a minha vida, deixa eu vestir do jeito que eu quero, que afinal, se eu me visto bem ou se eu me visto mal, se eu falo bem ou se eu falo mal, se eu me comporto bem ou se eu me comporto mal, não vou ser merecedor da salvação de qualquer maneira, então Deus só quer o meu coração. Isso se alastrou pelo mundo todo e está aí, enganando quem gosta de ser enganado, porque quem gosta de ler a Bíblia não é enganado. Então vem o apóstolo Paulo explicar que Deus não é cardiologista. E Paulo começa a explicar usando o exemplo da fornicação, do adultério, para mostrar que o nosso corpo é tão importante quanto a nossa alma. Ou seja, Deus quer tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Perceba que o apóstolo Paulo ele diz algo muito importante, que o Espírito Santo ele habita não em nosso coração, mas em nosso corpo. Ele habita em nosso corpo. Então, se você anda com Deus, você tem o Espírito Santo. E a partir do momento em que você tem a presença do Espírito Santo, todo o seu corpo tem a presença do Espírito Santo. Não somente metade dele, não somente o seu fígado, não somente o seu coração. Todo o seu corpo. Aí Paulo, sabendo que quem é salvo, quem é redimido, quem anda com Jesus Cristo, o seu corpo é membro da obra, ou seja, é componente, é peça da obra de Deus. Como é que uma pessoa que tem o Espírito Santo ou que se diz andar com Deus, ela pega o seu olho, que também é habitado por Deus, e pega esse olho e vai ver o que não se deve? Como é que eu pego a minha mão, se eu digo que ando com Deus, que tenho o Espírito Santo, e sabendo que o Espírito Santo não habita em nosso coração, mas em nosso corpo, ou seja, dos pés à cabeça, quem anda com Deus, o Espírito Santo está nos pés até a cabeça, em todo o corpo. Como é que eu pego a minha mão, que é habitada pelo Espírito Santo, e vou usar para roubar? A minha boca, que é habitada pelo Espírito Santo, e vou usar para mentir? Os meus ouvidos, que são habitados pelo Espírito Santo, e uso para ouvir aquilo que não se deve. Aí Paulo pergunta, no exemplo do adultério, eu vou pegar os membros, a peça, o componente da obra de Deus, que é habitado por Deus, e vou unir a uma prostituta? Claro que não. Então entendemos, começamos a entender ao menos, que Deus não só quer o nosso coração, e que se Deus está conosco,
ele não só habita em nosso coração. Mas vamos pensar que Deus só habitasse em nosso coração. O nosso coração ele é responsável por bombear sangue para todas as partes do nosso corpo. Ainda que Deus só habitasse em nosso coração, Deus estaria influenciando todo o nosso corpo, somente por meio do coração. Vamos dizer que Deus só habitasse em nosso cérebro. O nosso cérebro é quem coordena todo o corpo. Deus influenciaria todo o nosso corpo por meio da sua habitação no nosso cérebro. De uma forma ou de outra, Deus domina todo o nosso corpo. Jesus Cristo, ele quer todo o nosso corpo para fazer coisas boas, dignas de honra, para a honra e glória somente do seu nome. Veja outro exemplo. Na carta aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 12, Paulo ele diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais, para que ele os torne obedientes a seus desejos, e não ofereçam nenhuma parte de si mesmos como instrumentos da impiedade. Ao contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas dentre os mortos, e os vários membros do seu corpo a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá autoridade sobre vocês, pois vocês não jazem sob o legalismo, mas estão debaixo da graça de Deus. Desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não jazemos sob o legalismo, mas debaixo da graça de Deus? Deus não permita. Vocês não sabem que se apresentarem a si mesmos como escravos obedientes a alguém, então tornam-se escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte, quer a obediência que conduz à justificação? Muita gente, como eu expliquei, sabe que não somos salvos pelo que fazemos, mas pela graça de Deus. Mas Paulo diz aqui, ele faz essa pergunta: a que conclusão chegamos? O que é que vamos dizer? Vamos pecar, já que não estamos debaixo do legalismo, mas debaixo da graça? Ou seja, se não somos salvos pelo que fazemos, pelo legalismo, estamos na graça de Deus. Então vamos pecar? Paulo diz: Deus não permita. Porque vocês não sabem, Romanos, que se vocês obedecerem ao pecado, vocês vão ser escravos do pecado e o escravo vai ser o seu senhor, já que vocês estão devendo obediência ao pecado? Quer do pecado ou quer de Deus, a quem quer que vocês obedeçam, vocês vão estar se colocando como escravos. E aí Paulo deixa a decisão: vocês querem ser servos, escravos de Deus ou do pecado? Paulo acabou de explicar que a graça de Deus, ela não dá margem para que você viva em pecado. Muita gente fala a graça de Deus, porque Deus é bom, então continua vivendo uma vida de pecado, porque afinal Deus é bom, Deus perdoa. Veja o que Paulo diz na sua carta aos Romanos também, no capítulo de número 2, verso de número 3. Verso de número 4, na verdade. Romanos 2, verso de número 4. Ou talvez você despreze as riquezas da bondade de Deus, sua indulgência e paciência, por não perceber que a bondade de Deus tem o objetivo de fazer você abandonar os pecados. Contudo, por causa de sua teimosia e de seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o juízo de Deus for revelado.
Paulo está dizendo assim, talvez você despreze as riquezas e a bondade de Deus, as riquezas de sua bondade, a bondade de Deus, porque você não percebe que a bondade de Deus, ela tem um objetivo, fazer com que você deixe de pecar. Então, quando alguém pensa, Deus é bom, Paulo, ele diz no livro de Romanos que Deus é bom conosco por um motivo, para que nós deixemos de pecar. Então, nem a graça de Deus, nem a bondade de Deus deixa margem para o pecado. Mas as pessoas que dizem que Deus só quer o coração, elas pensam que podem se prostituir com seu corpo, que podem chamar palavrão com suas bocas, que podem viver uma vida a caminho do inferno, porque Deus quer apenas o coração. E tudo isso começa com a má interpretação de que estamos debaixo da graça de Deus, estamos debaixo da bondade de Deus, então vamos pecar. Se lemos Romanos, como lemos aqui agora, entendemos que nem a graça nem a bondade dá margem para o pecado. Se lemos Coríntios, como lemos aqui, entendemos que Deus não só quer o coração, mas o corpo inteiro. E se nós lêssemos o Evangelho de Mateus, quando os fariseus estão discutindo por que os apóstolos não lavam a mão para comer, Jesus fala, o que deixa a pessoa impura não é o que ela come, mas é o que sai de dentro dela. Porque do coração procede adultério, fornicação e todo tipo de imoralidade e pecado. Então, quando uma pessoa ela diz, Deus só quer o meu coração, e ela vive a vida com base nessa afirmação, que é mentirosa e mentira é pecado, e ela continua vivendo sua vida pecando como se nada tivesse acontecendo, Jesus está explicando que é do próprio coração que procede todo tipo de pecado. Ou seja, o seu coração, se você peca com sua mão, saiba que esse pecado ele surgiu da sua mente, você maquinou na sua mente e esse sentimento, esse desejo, ele nasceu no teu coração. Então, uma pessoa que diz, Deus só quer o meu coração, ela está mentindo. E mentira, como qualquer outro pecado, como Jesus explica no Evangelho de Mateus, antes do pecado vir para a mão, para a boca, para os olhos, para o ouvido, ele vem do coração. Uma pessoa que diz Deus só quer o meu coração, nem o coração ela entregou para Deus, porque ela está pecando com a boca, pecando com a mente, e tudo isso vem do seu coração que não está entregue a Deus. Mas aí a pessoa está vivendo uma vida de mentira, fala mentiras, acredita em mentiras, enganando o seu coração a si mesmo, como diz o livro de 1 Timóteo. Isso nos revela algo muito ruim. Para uma pessoa chegar a afirmar e acreditar e divulgar que Deus só quer o coração de alguém, essa pessoa ela não entregou nem o coração para Jesus. Por quê? Porque diz o livro de Mateus, capítulo de número 12, verso de número 34, Jesus Cristo ele diz assim, cobras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Porque a boca fala do que sobra, do que sobeja no coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas. Entretanto, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Quando alguém começa a propagar mentiras e a falar mentiras, ou qualquer tipo de coisa que não se deve falar, como palavrão, imoralidades, más conversações, fofoca, etc., Jesus Cristo ele diz, cobras, como vocês podem falar algo bom? Vocês não podem falar algo bom. Por quê?
Porque o problema está na boca? O pecado está na boca, nos olhos, na mão? Não. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando alguém vive a mentira e propaga a mentira, saiba que isso começa no seu coração. Exatamente como Jesus estava explicando para os fariseus sobre a comida. Que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque do coração sai os caminhos da vida, do coração sai e se origina todo tipo de pecado e todo tipo de plano. Se hoje eu sentir desejo de pecar e eu cometer algum pecado, saiba que esse desejo nasce no coração, vem para a mente, eu maquino e planejo tudo e então cometo. Todo pecado funciona assim. E ainda que você não pense, vamos dizer que você pecou sem pensar. Agir sem pensar, Tiago, mas isso está aqui no teu coração. De algum lugar esse pecado veio, da tua natureza, do teu coração. Então Deus não só quer o coração. Porque se a minha mão está doente de pecado, o meu coração não está entregue a Deus. Se os meus olhos estão adulterando, o meu coração não está com Deus. Se os meus ouvidos só dão ouvidos àquilo que não vem de Deus, o meu coração não está com Deus. Se eu não visto o meu corpo com decência, o meu coração não está com Deus. É simples. Bom seria se todos nós colocássemos o nosso coração nas mãos de Deus. Porque eu garanto que Deus encheria de coisas boas. Então, sobrando bondade em nosso coração, nossa boca falaria aquilo que sobeja em nosso coração. Nossas vestes seriam de bondade e não de lascívia, e não de sensualidade. E os nossos ouvidos ouviriam apenas aquilo que é bom. Nossa atenção seria voltada com os nossos olhos apenas para Deus. Porque se o nosso coração está cheio de Deus, queremos somente falar de Deus. E temos prazer em falar de Deus. E temos prazer em viver Deus. Mas Jesus Cristo, ele estava lidando com um tipo de pessoa mentirosa. Os fariseus. Como Jesus Cristo disse, eles eram como sepulcros caiados, ou seja, sepulcros decorados. Que por fora tem flores, tem placas de bronze, de metal, tem enfeites. Mas por dentro só tem podridão e todo tipo de imundícia. Os fariseus abriam a boca sempre para dizer que estavam com a verdade, que estavam com a justiça, que estavam com Deus, que eram cumpridores da lei. Tiago, como é que estava saindo bondade da boca dos fariseus se o coração deles estava cheio de maldade? O que estava saindo não era bondade. O que estava saindo era mentira. Por isso o coração deles estava cheio de mentiras e eles viviam mentiras. Parecia verdade, mas não é. Era mentira. Porém, vamos dizer que alguém que não vive o evangelho vem até mim e fala coisas agradáveis. Fala sobre Deus. Isso será uma mentira. Uma pessoa que dá glória a Deus. Uma pessoa que diz que ama Deus, que diz que me ama, mas não vive o evangelho, mas ela está falando algo bom, ela está dizendo, Deus, eu te amo. Isso é bondade, Tiago? Não, isso é mentira. Porque Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo de número 14, se vocês me amam, cumprirão meus mandamentos. Então, não é somente palavras boas. Deus só quer o teu coração. Eu amo a Jesus, glória a Deus, aleluia. Se o nosso coração não estiver cheio de glória, aleluia, eu amo a Deus, e a nossa boca estiver, no caso, a nossa boca não está dando glória a Deus, ela está mentindo. Ela não está dizendo eu te amo, ela está mentindo. E pode ser até que alguém iluda eu e você. A gente pode até pensar que alguém é cristão de verdade, porque fala de Deus, porque diz que ama a Deus, porque dá glória a Deus, porque fala muito de Deus. Mas Jesus Cristo, ele nos ensina algo e ele nos revela algo ao mesmo tempo,
num versículo famosíssimo de Jeremias, capítulo de número 17. Esse é o verso de número 9 ao 10. Deus ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é mortal. Quem o pode compreender? Eu, o Senhor, vasculho o coração, testo as motivações interiores, a fim de dar a cada um o que suas ações e conduta merecem. Então veja, Deus ele nos ensina que o coração ele é enganoso, que ele pode estar cheio de adultério, fornicação, mas a boca continua mentindo e dizendo que eu amo a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele dá um detalhe: eu, o Senhor, vasculho o coração, testo as motivações interiores, a fim de julgar, de dar a cada um o que suas ações e conduta merecem. Então eu não tenho o poder de entrar no teu coração e ver se o que está na tua boca também está no teu coração para ver se é verdade. Como disse Jeremias, quem pode compreender o coração? A sua doença é mortal, é o mais enganoso. Deus responde: eu, o Senhor, vasculho os corações, testo as motivações interiores. Então eu posso ser enganado por alguém que dá glória a Deus, de mentira. Mas Deus não pode ser enganado por ninguém. O ato de falar e de agir, ele está tão conectado com o coração que na mesma carta aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 10, Paulo ele explica o seguinte: porque com o coração se mantém a fé e, portanto, é mantida a via para a justiça, ao passo que com a boca continua-se a fazer o reconhecimento público para a salvação. Paulo está dizendo, da mesma forma, meus irmãos, que Jesus explicou que o pecado ele começa no coração e então se transforma em ação. Da mesma forma, Paulo ele explica: primeiro, a fé começa no coração, abre caminho para a salvação. Então a gente com a boca confessa, continua confessando Jesus Cristo publicamente para ser salvo. Da mesma forma que o pecado ele começa no coração e se torna uma fala, um ato, uma ação. Da mesma forma, a salvação ela começa no teu coração com a fé e crendo, confessamos Jesus com a boca, com ações. Então você percebe que tudo que uma pessoa faz genuinamente, verdadeiramente com vontade, começa no coração. Se ela pecou, começou no coração. Se ela confessou a Jesus Cristo, se ela vive o Evangelho, começou no coração. Então você percebe que, ainda que Deus somente quisesse o nosso coração, o coração ele age com a fé e a fé ela impulsiona a boca a confessar publicamente e continuamente. Não é uma vez só, não. É continuamente e publicamente, na frente de todo mundo, Jesus Cristo. Ainda que Deus só agisse em nosso coração, como eu expliquei no início, Deus iria influenciar o nosso coração, o nosso corpo todo, nossa vida toda, por intermédio do nosso coração. Porque da mesma forma que nosso coração influencia todo o nosso corpo, bombeando sangue até o dedo mindinho do pé, da mesma forma Deus iria influenciar todo o nosso corpo de uma maneira ou de outra. Então, o primeiro detalhe que devemos observar é que uma pessoa que vive o Evangelho, verdadeiramente, ela vive de coração. E depois de ter o coração vivendo o Evangelho, ela vive ele em ações e em falas. Isso é tão certo, é tão confiável, isso que eu estou dizendo,
que o apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo de número 2, Tiago 2, verso de número 12, ele diz exatamente o que eu estou dizendo. Que a gente, quando crê no evangelho de verdade, a gente fala, mas a gente também age como o evangelho manda. Tiago, capítulo de número 2, verso de número 12. Continuem falando e agindo como pessoas que serão julgadas por uma lei que concede liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Entretanto, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Tiago, o apóstolo, está dizendo a mesma coisa que eu estava dizendo. Que quem tem a fé da salvação, a fé que é capaz de salvar Jesus Cristo, quem tem a presença de Deus, fala, tem fé e tem ações. E só há um jeito da pessoa agir, falar e viver o evangelho. Se for do jeito que Paulo falou em Romanos. Primeiro com o coração, depois com a boca e com as demais ações. Por isso, podemos dizer algo. No livro de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 21, Jesus Cristo lhe diz: pois onde estiver sua riqueza, ali também estará seu coração. Quer ver se uma pessoa ela tem o coração em Deus? Se ela entregou realmente o coração para Deus? Onde é que está a riqueza dela? Está no céu, está na terra, está na Bíblia, está na esposa, está em Deus, está no filho, no dinheiro. Onde é que está a riqueza dessa pessoa? Onde é que está a razão de viver dessa pessoa? O que é que motiva ela a levantar todos os dias da cama e fazer essas suas atividades? O que é que dá vida para ela? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que é que chama a atenção dessa pessoa? Qual é o tesouro dela? O que é que fascina os olhos dela? Qual é a coisa valiosa, o tesouro dela? É a Bíblia? É Deus? São os filhos, a mulher? É o trabalho, é o dinheiro? Onde está o seu coração? Procure o seu tesouro. Está no céu? Está na terra? Eu não sei. Deus só me deu a capacidade para eu conhecer a minha situação. Mas de uma coisa eu sei, que no livro de Mateus também, no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no verso de número 8, capítulo 5, perdão, Mateus capítulo 5, verso de número 8, o Senhor Jesus ele nos ensina uma coisa. Mateus capítulo 5, verso de número 8. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí você já entende que só entra no céu quem tem o coração purificado. E já aprendemos de uma vez por todas que quem tem o coração purificado tem todo o corpo purificado. Quem tem Jesus no coração, quem entregou o seu coração para Jesus, tem o corpo, a vida toda, o comportamento todo mudado. As pessoas da época de Paulo, no Império Romano, tinham a visão do pecado que todo pecado que era cometido, ele era cometido fora do corpo, ou seja, não afetaria a minha alma. Era assim que os romanos viam o pecado. Toda a maldade que eu cometo, ela está fora do meu corpo. Não afeta a minha alma. Não afeta o meu espírito. Como a igreja caótica é filhote do Império Romano, e como o Brasil abriu os braços para esse filhote do Império Romano, a nossa sociedade vai vivendo assim.
achando que Deus só quer o nosso coração e que o nosso coração está dentro do nosso corpo de maneira intocável e podemos nos prostituir, beber, pecar, que todo pecado está fora do corpo, não afeta a minha alma. Mas aqui está o ensino verdadeiro. Não vamos seguir ensinos de um filhote do Império Romano, né? De um filhote de prostituta. Deus nos abençoe sempre e nos conceda a sua paz. Amém?